Capítulo 364 do mangá de Black Clover no ar, e eu te pergunto, Gauch e Gray morreram mesmo, gente? Será que agora a gente vai ter a morte de alguém do núcleo principal do mangá? Será que aconteceu de verdade? A gente vai falar sobre isso, vamos falar também sobre a falsa justiça do Damnatio, né? E como é que ela vai se virar contra ele. Bora lá, porque hoje tem momentos tensos que estão por vir por aí, então já deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, que todo sábado tem vídeo de Black Clover, e depois confere o link na descrição para vocês conhecerem a Atacado Collections, porque ela é a maior loja de colecionáveis da América Latina e tem tudo que vocês puderem imaginar e que vocês nem imaginam de colecionáveis. Tem Funko Pops, action figures, muita coisa. Assim que o vídeo acabar, clica lá para conferir. Bom, o mangá começa mostrando o que estava rolando momentos antes da merda acontecer, aqueles minutos que antecederam a chegada do Damnatio e que a rainha das bruxas estava usando a adivinhação dela para poder prever, né, nesse ritmo aí que o mundo vai ser destruído, essa coisa e tal. Mas ela que me desculpe porque não precisa ser vidente, ter clarividência, poder de adivinhação, cartas, búzios, não precisa de nada disso para poder deduzir o que ela deduziu, que até uma criança de 5 anos ia conseguir chegar nessa conclusão dela aí. Vamos combinar juntos aqui, né? Os anjos, né, que são os seres mais fracos que estão lutando, são mais fortes do que a maioria dos magos ali, então isso é meio óbvio que vai ser tudo destruído. Agora, o Nat, sim, com toda a intelectualidade de um homem que nunca tá errado, levantou um ponto muito importante nessa história toda. O Asta não é só a falha do mundo pro Lucius, né, só que mais do que o Yuno, o Lucius precisa que o Asta seja morto, porque o fato dele não poder ser purificado faz com que ainda tenha alguém que possa lutar contra ele. Mas não é só isso, porque se fosse só isso, ia ser muito fácil de resolver, né? Só transformar todo mundo ali em paladino, em seres purificados e mandar todo mundo pra cima do Asta. Tem mais alguma coisa que ainda não foi dita que faz com que o Asta seja o ponto fraco do Lucius. E é por isso que o Lucius precisa que o Asta seja eliminado antes mesmo do plano todo dele se concretizar, antes do julgamento, finalizar essas coisas todas. Talvez porque o Asta seja o Astaró dividido em 3? É uma teoria que eu tenho, né? Talvez quando o Lucius foi purificar o Astaró para poder usar o poder, metade do demônio ali foi para o submundo na forma do Lieb, metade dessa alma dele foi pro humano Asta, né? Como um garoto sem mana, né? Sem magia, sem poder nenhum. E o poder dele, né, ficou em posse ali do Lucius, então teria sido só a questão da magia mesmo que ficou com o Lucius. E aí essa divisão do seu ser, né, foi aí um plano que o Astaró talvez já tinha feito, porque ele tinha previsto que o Lucius ia conseguir purificar ele, e aí ele fez todo esse rolê para lá na frente ele conseguir se reconstruir, se juntar todas as partes ali que estavam separadas, e é disso que o Lucius tem medo. Não sei. Teorias, eu tô pra fazer um vídeo só sobre isso, só que eu não tive tempo pra fazer mais detalhado, mas uma hora sai, gente. Mas o fato é que abrir o portal pro Asta voltar consome uma quantidade muito grande de mana e uma quantidade razoável de tempo. E a gente tem ali não só a Vanessa, a Dorothy e o Finral na imagem, né, fazendo isso, mas tem ali uma cacetada de bruxas também ao redor trabalhando nesse portal. E é justamente por isso que o resto dos touros negros estão lutando. Eles não estão indo pra cima do Damnatio para poder vencer ele, para poder matar, derrotar, nada disso. Eles estão indo para cima para atrasar o maluco, para que o pessoal que tá ali embaixo consiga finalizar essa abertura. Mas claramente esse ganho de tempo aí não vai ser dos maiores, né? Porque o Damnatio vai fatiar geral aí nas próximas páginas e o caos tá rolando total. O grande problema é a balança dele, né? Porque ela não só suprime a mana ali dos oponentes, a magia dos oponentes, mas ela também faz uma leitura da mana do ambiente e consegue deduzir onde cada um dos magos estão, os movimentos que eles vão fazer, e aí com isso ele consegue ser muito mais rápido, né, do que a galera que tá lá. Eles não conseguem fazer movimentos antecipados sem o Damnatio ter ali uma noção do que eles vão fazer e por isso eles não têm a mínima chance de reagir. Um exemplo disso é que ele conseguiu muito fácil saber que a ovelha com o frangão ali na mão era a Gray, e isso ficou bem engraçado, vamos combinar. E apesar do Gordon e do Henry estarem ali trabalhando em conjunto para poder absorver toda a mana do Damnatio, o desgraçado tem tanto poder, mas tanto poder que simplesmente não surte efeito prático nenhum, né? É como se eles quisessem colocar toda a água de um oceano dentro de um copo. Simplesmente
não cabe. Então, o que eles acharam que poderia, né, ser um trunfo contra o Paladino ali, acabou que não fez tanta diferença assim. Então o Damnatio saca uma espada muito emblemática, com um anjo ali na empunhadura, e se a gente somar ela com a balança e com a fala dele nos próximos quadros, fica mais do que explícito que essa construção dele, né, já era e agora é ainda mais baseada no arcanjo Miguel, que era nada mais, nada menos que o príncipe, guardião e guerreiro defensor do trono celeste, além de ser um arcanjo da justiça. E o que o Damnatio é? Um príncipe. Ele é irmão do rei, né? O que é que ele faz? Defende as leis de Clover, como Miguel faz com o trono lá de Deus, e é responsável pela justiça do país, assim como o arcanjo é em relação aos homens. No catolicismo, esse arcanjo ele é representado empunhando uma espada numa mão e uma balança na outra, né? Fora que tem um demônio aos pés dele, que ele venceu um demônio e tá lá, subjugado o demônio embaixo dos pés dele. E se o Tabata for colocar mais elementos desse arcanjo no Damnatio, pode ser que, de alguma forma, a balança da justiça dele trave ali e impeça ele de cometer uma injustiça e, nesse momento, ele consiga subjugar essa transformação em paladino que ele sofreu e vencer o demônio purificado que foi colocado ali dentro dele. Ia ser bem interessante, mas, de qualquer forma, o Tabata vai usar toda essa situação para, de alguma forma, pode ser dessa que eu falei, ou pode ser de outra, trazer à tona a verdade sobre o Damnatio para ele mesmo, né? Porque ele sempre foi muito orgulhoso de ser o homem mais justo de Clover. Ele era juiz lá, né? Que julgava todo mundo, né? Era sempre da forma mais certa e definia o destino de cada cidadão de acordo com os seus julgamentos. Mas a realidade é que o sistema de justiça dele é o reflexo do sistema de justiça do próprio reino Clover, que é baseado nos valores morais e distorcidos da realeza, que é quem está no controle do país. Então, isso significa que ele não é tão justo quanto ele pensa, né? Ele sempre acreditou, tá sendo justo, mas quando a gente olha para as atitudes dele, tudo que a gente vê é um rastro de erros causados aí justamente pelo o que falta dentro dele, a misericórdia e a empatia pelo próximo. Essa fala dele aí de que a balança sem espada é impotente e a espada sem a balança é só violência, mostra muito que ele, nesse momento, tá buscando uma desculpa para poder justificar o ato covarde que ele tá tendo e, no final das contas, ele tá operando uma falsa justiça, porque o foco dele é cumprir a lei que está em vigor, ainda que a pessoa seja inocente. Por isso, falta para ele essa misericórdia que eu falei, para conseguir interpretar a situação e agir de uma forma realmente justa. Essa fala dele, inclusive, é uma fala parafraseada do filósofo São Tomás de Aquino, que dizia que a justiça sem misericórdia é crueldade e a misericórdia sem justiça é a mãe de toda dissolução. E é por isso que a misericórdia e a justiça precisam estar em perfeito equilíbrio para que as decisões que vão ser tomadas sejam justas. E é aí que entram os touros negros nessa situação toda aqui, porque eles vão causar um impacto moral muito grande no Damnatio, né? Porque eles estão ali para mostrar para ele como a justiça realmente é, já que eles foram os que realmente receberam a violência do reino e têm retribuído esse tempo todo com misericórdia, não com raiva, não com vingança. E quando o Damnatio se der conta de quem ele realmente é, de tudo o que ele fez até hoje foi simplesmente baseado nesse sistema de valores morais corrompidos, é que vai se revelar a simbologia da quarta folha do trevo de Clover, né? O desespero. Porque quando ele enxergar a ele mesmo e as atitudes dele sem a lente do ego que ele possui, todo o ser dele vai ser inevitavelmente tomado pelo desespero de em nenhum momento ter sido justo, apesar de ter aplicado as leis que a justiça do país define. E o pior de tudo é que ele tá lá enfrentando nesse momento justamente alguns daqueles com quem ele menos agiu com misericórdia, né? E com quem ele mais agiu com a espada da violência, como ele parafraseou. A gente tem ali o Gauch, que é um cara que já foi jogado do outro lado da lei, né, e que conhece mais do que qualquer um ali entre eles os aspectos mais pesados da vida, né, mais do que qualquer outro touro negro, e que viveu à margem da sociedade porque a justiça do reino não permitiu que ele pudesse ser reintegrado à sociedade, né, mas acabou assinalando ali uma sentença eterna no meio da testa dele, fora que o próprio Damnatio determinou a execução da irmã do Gauch, a Marie, por quem ele é totalmente obcecado. Então imagina como o Gauch
Gauch não se sente frente a frente com um cara que diz que aplica a justiça, mas que determina a pena de morte para sua irmã, que era só uma criança que não tinha um mínimo de controle sobre nada do que tinha acontecido lá na época dos elfos. Ele já foi prejudicado uma vez pelo sistema de justiça de Clover e depois ele foi prejudicado de novo com a situação da irmã. A gente tem também a Sekre, que também foi presa e levada, né, a um julgamento que não foi usado ali um mínimo senso de justiça, mas definiu punições só para saciar os nobres que são moralmente corrompidos ali. Tem também o Zora, que eu não preciso nem falar, né? O pai dele foi assassinado por um cavaleiro de uma família nobre, foi morto só porque era um plebeu. E nesse caso a justiça não fez nada para punir os culpados, ou seja, não teve justiça simplesmente porque a vida de um plebeu não tem valor para quem está lá no poder. E lá do outro lado tem o Asta, que também ia ser punido por usar um poder demoníaco, sendo que em nenhum momento ele nem fez nada que prejudicasse o reino, muito pelo contrário, ele mal sabia até então de onde é que vinha o poder dele, mas independente disso, ele usou esse poder para proteger o reino e a população, né? Então essa batalha em si é uma batalha justamente para esfregar no Damnatio que ele está muito longe de aplicar a justiça e o que ele tem feito até agora foi aplicar interesses em seus julgamentos. E mais do que isso, essa é uma batalha de vingança, né, em que as pessoas que foram diretamente prejudicadas por ele têm a oportunidade agora de derrubarem o falso justo que prejudicou tanto eles. É uma batalha de rancores em que o Damnatio sempre foi uma falsa personificação da justiça e os touros negros vão esfregar isso na cara dele. Bom, eu sei que os anjos soltaram lá rajadas em cima da galera, mas a Sekre tá usando a magia de selamento dela para poder selar essa mana, esse poder, os golpes, né, vindo deles, e o Zora, com as armadilhas dele espalhadas pelo corpo, né, que estão fortalecidas ali pelas runas, tá usando essa situação para poder absorver esses ataques e depois devolver na fuça dos bichos ali, o que eu acho muito bem feito. Nesse meio todo, a gente tem também o Nat na fusão Canis, com vários dogs clones de sombras indo para cima e várias réplicas da Grey, né, que são criadas ali pelos espelhos do Gauch, para que elas possam ir reconstruindo o corpo de cada um deles enquanto eles sofrem os ataques. E, mano, o Nat e o Zora chegaram muito perto de conseguir efetivar um ataque contra o Damnatio, né? A ponto dele se assustar e meio que reagir ali, né, com uma espadada que cortou os dois na altura do peito. E se não fosse pelas Greys ali atrás deles, reconstruindo eles naquele momento, eles iam ter ido de arrasta pra cima com toda certeza. O que rolou ali é que o Zora e o Nat deram um soco na direção do Damnatio, que no susto deu um pulinho para trás e fez dois movimentos ali com a espada para fatiar os dois, quase que simultaneamente, de tão rápido que ele é. E aí, gente, salve Grey que tava lá, né, pra gente não perder os dois também. E é óbvio que o Damnatio não é burro nem nada, ele sabia que o grande problema para ele mesmo era a Grey e o Gauch, então ele usa a balança dele ali para medir qual o peso de cada um deles nessa batalha, né? A balança fica um pouco mais pesada pro lado do Gauch, porque a Grey recupera os cavaleiros, mas no final das contas ela é uma só. Sem o poder do Gauch para replicar ela, a magia dela não pode salvar todo mundo ao mesmo tempo como ela tá fazendo. Mas como ela oferece menos risco de combate para ele, já que a força de ataque dela não é grande, né, ela não tem muito, ele encontra o verdadeiro corpo dela, que estava transformado ali na ovelha, e vai para matar ela. E é nesse momento que um espelho do Gauch aparece atrás dela e ele se teletransporta por ele para tentar impedir que a Grey fosse atacada. E é muito foda esse momento, gente. Ele tenta salvar ela, ela tenta pôr a mão nele ali, né? E ele faz isso justamente porque ela já salvou a vida dele uma vez. E talvez mostre ali que ele tenha um pouquinho de sentimento por ela. Quem sabe não seja um indício de que eles, se eles sobreviverem, eles vão ficar juntos no final. Mas eu acho que um deles não vai sobreviver. Mas mesmo assim não teve jeito. Os dois acabaram sendo atingidos e cortados no meio pelo Damnatio e caíram semi-mortos no chão, se é que existe um semi-morto. Agora, se a Grey tiver o mínimo de chama de vida ali, talvez ela consiga curar o corte dela, mas eu acho que pode ser que não dê tempo dela ficar bem o suficiente para poder curar o Gauch. E faria toda a lógica do mundo o Tabata mandar o Gauch de F, porque com o poder dele, ele ia poder simplesmente replicar o Asta em trocentas vezes, então a batalha ia ficar tão fácil que não ia ter história para contar, né? Além do detalhe ali do olho do Gauch também tá mais ensanguentado do que o normal, porque quando ele usa muito o poder dele, esse olho sangra mesmo, mas é que tá escorrendo muito sangue, então provavelmente ele já estava chegando no limite dele, o que torna a situação
toda muito mais dramática e possa indicar ali que talvez não tenha salvação para ele. Então, o Damnatio dá um golpe tão forte ali que vai Megazord pro pau, vai Touros Negros pro pau, né? E do outro lado a gente tem quem? A gente tem Ryuya suando, vendo toda a situação, né, que tá rolando ali, e ele tá tão em choque que ele nem consegue falar pro Asta, que tá inclusive com a mão tremendo de desespero ali, meus amigos. Eu quero ver essa tremedeira toda dessa mãozinha aí, acertando a cara desse vagabundo quando o Asta chegar lá. Vai ser lindo de ler, vai ser lindo de ver, vai ser mais lindo ainda de assistir quando tiver animado. Então, no ato de desespero, a Sekri reúne as últimas forças dela para poder lançar uma magia de selamento ali para selar as feridas, né, de quem tá caído no pântano e para eles não morrerem. E dessa forma eles terem ainda alguma chance mínima de atrasar um pouco mais o Damnatio até o fim da abertura do portal. E o mangá termina com a melhor cena já feita pelo Tabata em todos esses mais de 350 capítulos de Black Clover. Gente, parece um painel de um mangá de terror, tá todo mundo ali parecendo um morto-vivo. Olha o look, pelo amor de Deus! Se tem alguém que tá tomado pelo Satanás ali, é ele. Tá, assim, sensacional. Muitos detalhes, né? Todos eles estão ali entre a vida e a morte. E a única coisa que tá mantendo eles cambaleando ali é o selamento da Sekri nesse momento. Mas, assim, esse desenho tá num nível, assim, muito superior a quase tudo que eu já vi na vida. Tá muito bonito, muito bem feito. E um detalhe é que a Charme ainda tá na forma anã dela, então ela ainda vai se transformar em humana para poder usar o outro poder dela lá, o lobo e tal, e isso pode mostrar pra gente um pouco da evolução dela nesse último ano, né, e tudo meio que o que se passou ali com ela e alguns novos poderes. Agora, uma coisa que a gente precisa pontuar aqui, que é, eu sei que o Damnatio virou um paladino, né, que tem um poder extra e tal, mas ele demonstrou uma habilidade de batalha que só alguém que já foi um cavaleiro mágico ia conseguir ter. A Lily, por exemplo, ela ficou muito mais forte, né, do que ela era, afinal de contas ela era meio que insignificante em escala de poder, mas nem de perto ela fez as movimentações, né, e as especulações de batalha que o Damnatio fez aqui, o que pode indicar que em algum momento da vida dele ele foi um cavaleiro mágico. Outra coisa, a velocidade dele é tão absurda que nenhum deles conseguiu acompanhar. E olha que eles lutaram contra o Lucifero, que era muito rápido e que usava a gravidade contra eles, né? Apesar de que em certas situações eles ficaram grudados no chão, mas eles tiveram uma experiência dessa. Então não é normal um juiz lutar dessa forma, lutar com esse estilo aqui. Então eu acho que pode indicar aí que ele já foi um cavaleiro mágico, sim, tá? Fora que, quando tudo isso acabar, como é que o parlamento vai reagir em relação a ele? Ele vai receber o mesmo tratamento que ele deu para Marie, por exemplo, né? Porque agora ele simplesmente está sendo afetado por algo que foi feito nele, e se ele não tivesse sido transformado em paladino, ele não ia estar cometendo esses crimes. Agora ele é um dos terroristas que ameaça o reino, que ele mesmo julgou proteger com a justiça dele, e que ele é igual a todos aqueles que ele julgou lá, sem empatia nenhuma, sem misericórdia nenhuma. Então, quando tudo isso acabar, a própria justiça dele vai se voltar contra ele, né? O que faz com que tudo aqui tenha mais peso ainda para a história. Esse capítulo foi realmente muito bom, foi um capítulo que trouxe muita velocidade, trouxe muita angústia, muito suspense, tensão e principalmente um desenho tão rico em detalhes que o Tabata fez que ficou assim simplesmente espetacular. Agora eu quero saber de vocês o que é que vocês acharam desse capítulo e qual é a aposta de vocês para quem vai morrer. Gauche e Gray, só Gauche, só Gray ou nenhum dos dois? Deixa aqui nos comentários. Um beijo, gente! Bom fim de semana. Até o próximo vídeo.